Amém, amém, amém. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor possa ser louvado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, a cada dia. Hoje, meus amados, é dia 13 de novembro de 2015. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. E tenho observado tanta coisa. É como se os meus sentidos tivessem sido aguçados nos últimos anos, nos últimos meses. E eu tenho observado tanta coisa. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu lendo lá Jeremias, Ezequiel, Isaías, a gente vê Deus levantando um profeta, um homem. Esse homem, ele é santificado pelo Senhor, por exemplo, como Isaías, que ele foi elevado em espírito, creio eu que até o céu. E ali um anjo, segundo a Bíblia, colocou como uma brasa na boca dele. Deus mostrou a glória para ele. Ele fala, pobre miserável homem que sou, né? Eu e o meu povo, né? Como que nós temos pecado contra essa glória, contra esse Deus glorioso. Ele reconhece ali o quanto ele era pequeno. Talvez era uma pessoa justa, provavelmente Isaías era um homem de bom caráter, um homem reto, porque Deus, ele sempre levantou homens com o princípio de um coração reto. Tanto é que a Bíblia fala claramente ali em 2 Reis, aquele rei andou nos caminhos do Senhor, já aquele outro rei não andou nos caminhos do Senhor. Aquele rei teve o coração duro e não andou nos caminhos do Senhor, já o outro rei. Então a gente vê claramente o coração, a alma, sendo sempre exposta nas Escrituras, sempre inclinada, sempre andando com Deus, sempre amando a Deus. A Bíblia fala que Deus chamou Davi homem, coração segundo a Deus. Chamou Moisés, se eu não me engano, ou Abraão, não sei, de amigo. Então a gente vê, né? Deus levanta um profeta. Esse profeta começa a anunciar a iminente destruição. Ele começa a anunciar uma iminente destruição. E passa-se um tempo. A Bíblia, todas as vezes que a gente vê na Bíblia sobre o anúncio de juízo vindo, passa-se um tempo. Só o caso de Sodoma e Gomorra que não teve anúncio nenhum. Deus foi lá e destruiu e basta. Mas se a gente vê também a geração pré-diluviana, você vê Noé, pregador da justiça, durante 120 anos ali pregando. E durante todo o tempo que ele pregou, o povo caçoou, escarneceu, duvidou dele. Então a gente vê isso. Porém, eu tenho observado uma outra coisa, um outro detalhe que Deus faz junto com o anúncio do juízo iminente a um povo, a um determinado tempo. Deus começa a revelar os problemas, o pecado, as abominações que estão acontecendo naquele povo. Por exemplo, não sei se foi Jeremias ou Ezequiel, eu não me lembro, e nem se foi um dos dois, mas para os bíblicos aqui de plantão, depois vocês deixem aí o texto de referência, se alguém quiser e puder. Tem um momento que Deus pega um profeta e o leva ao templo do Senhor. Ele o leva em espírito e ele começa a entrar com esse profeta no templo. Até um momento que ele fala para o profeta para quebrar, tinha um buraco numa parede dentro do templo, dentro de um átrio lá, alguma coisa assim. E Deus manda ele entrar para ver o que estava acontecendo. E ali ele viu mulheres chorando de costa para o altar. E viu também homens inclinados para o sol. Então Deus ele vai mostrando o nível do pecado, as coisas como são. E o profeta, ele profetiza que Deus está trazendo juízo. O profeta começa a revelar os problemas, os erros, os defeitos, as coisas que estão acontecendo.
Mas o profeta também pede arrependimento. Então eu tenho observado, lendo o Velho Testamento, porque é lá que até então Deus trouxe ira, Deus trouxe juízo. No Novo Testamento, Deus trouxe a igreja. Você vê claramente essa diferença. No tempo do Novo Testamento vem a era da graça. Então você não vê Deus trazendo juízo mesmo, a nível, né, populacional mesmo. Pegou o mundo inteiro e tal, uma nação inteira, destrói, como ele fez no Velho Testamento. E eu tenho observado em todas as histórias, é claro que muitas estão mais ou menos no mesmo período, mas quantas vezes você vê os profetas anunciando os erros e o juízo vindouro de Deus e pedindo arrependimento? E quantas vezes, em todos os casos, você vê um povo dividido entre o remanescente que se arrepende, que volta atrás, que se conserta, e o resto que se rebela ainda mais. E isso se casa com a passagem de Apocalipse que diz: continue o santo se santificando ainda mais, e continue o sujo, o ímpio, se sujando ainda mais. E são divisão de águas na vida da humanidade, em todas as eras, em todos os seus tempos, em todas as suas gerações, vamos dizer assim. A era da humanidade é essa, que nós estamos aqui quase há 6.000, 7.000 anos, eu sempre me embrulho com esse assunto, mas a gente vê de geração em geração, de geração em geração, esse quadro que se repete, que se repete. E eu queria conversar com os irmãos hoje um tema chamado o perigo dos tempos em que vivemos. E no finalzinho eu quero ler 2 passagens bíblicas com os irmãos também. Ontem eu estava aqui na minha casa, pensando com meus 2 gilózinhos na cabeça, né? Pensando daqui, pensando ali. E às vezes as coisas começam a vir, a vir, a vir. O que aconteceu? Deus, de uma situação que a gente vive, ele tira tanta informação. Eu tô falando há alguns dias já que eu tô anêmica, eu tô meio anêmica. Meio não, tô bem anêmica. E eu comecei a ouvir, né? Alguns irmãos começaram a me mandar alguns vídeos de nutricionistas e pessoas que têm especialidades médicas aí, que entendem, que pesquisam mesmo tanta coisa e vão trazendo, né, a realidade das coisas que a gente às vezes faz dentro da nossa casa achando que está fazendo bem e descobre que está fazendo mal. Então, assim, estudando daqui, estudando dali, ouvindo, né? Estudando no sentido, simplesmente ouvindo os assuntos, os temas discutidos e debatidos aqui no YouTube, eu comecei a ver o quanto nós estamos encurralados, literalmente falando, o quanto nós estamos encurralados neste mundo. Mas eu vou entrar nesse assunto mais lá para frente. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Primeiro, meus amados, existe um Deus e Senhor sobre todas as coisas. Independente do quadro em que nós estamos vivendo, por mais que a gente vê coisas absurdas todos os dias, eis que digo, existe um Deus e Senhor sobre todas as coisas. O mundo não está fora de controle, parece estar, mas não está, porque tem um Deus e Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor e dono da terra e dos céus. Quando ele criou os céus, a terra e tudo que nela existe, a Bíblia diz que ele viu que era bom. Está lá em Gênesis. Aleluia. Está lá em Gênesis. Quando Deus criou os céus e a terra, no início, ele viu que era tudo bom. Está lá. Acho que a coisa mais gostosa para a gente, meus irmãos, é falar tudo sobre a palavra de Deus, em cima, baseado na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 fala, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Porém, a terra estava sem forma, e vazia. A terra estava sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma? É uma coisa sem forma e também vazia.
havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. Pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Então houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Haja firmamento no meio das águas. E separação entre águas e águas. O que nós conhecemos como firmamento, meus irmãos? O céu que está sob as nossas cabeças. E a Bíblia diz que o céu, ele faz separação entre águas e águas. Não sei, está em meio às águas. Não sei, são mistérios de Deus. Fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, no plural. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas, que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva e ervas que deram semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, glória a Deus, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Deus não pensou uma por uma, Deus simplesmente ordenou que a terra produzisse relva, árvores frutíferas. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento, dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia.
Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que deem sementes. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes será para alimento. Os animais comeriam as ervas verdes, o homem e a mulher comeriam os frutos da terra. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. E assim, pois, foram criados e acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia, o sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de que, como Criador, fizera. Gênesis capítulo 1, todo o capítulo 1 e o versículo 2, do 1 ao 2. Depois Deus começa a entrar em detalhes aí sobre a formação do homem, mas não vem ao caso. Amados, eu vou sair desse capítulo aqui, que no momento não me interessa. Então prestem atenção comigo. Prestem atenção. Por que você está lendo isso, Ana Paula? Para a gente ver, meus amados, como que Deus fez as coisas. E tudo que ele fez, ele disse que era bom. E no final, quando ele completou toda a sua obra, ele disse que era muito bom. E no ouvir essa passagem, a gente vê a harmonia da criação de Deus, a gente vê a preocupação de Deus em criar a luz, em criar os luzeiros maiores e menor, que a lua e o sol, em criar as águas, separar as águas e chamá-las de mares. Aí Deus vai e enche os mares de vida, e a Bíblia fala com abundância. O modo como você lê, você percebe que Deus deixou com muita abundância os mares cheios, encheu os céus de aves, encheu a terra de animais selvagens, domésticos e rastejantes, né? E você vê que Deus cria o homem, cria a mulher, depois vira para eles e fala para eles dominarem sobre tudo. E ali a gente vê a glória da criação de Deus, quando Deus prepara o homem para o seu habitar. E aí a gente continua lendo Gênesis, você vê que Deus caminhava, todos os dias vinha, né, o entardecer, ter com o homem. Porque Deus queria o quê? A amizade, queria estar próximo do homem. Você vê Deus, um ser tão maravilhoso. Gente, Deus ele criou para o homem um habitat natural maravilhoso, e no finalzinho do dia Deus vinha para ter com Adão, para conversar com ele, para passear com ele. Essa é a imagem que cria na nossa cabeça quando a gente vai lendo. Então, meus amados, eu reforço. Existe um Deus e Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor e dono da terra. Quando ele criou os céus e a terra e tudo que nela existia, viu que era bom. Só que o que acontece?
Veio então Satanás. Veio Satanás para quê? Roubar, matar e destruir. Não tem um só dia que Satanás não pisou na terra para fazer outra coisa que não fosse roubar, matar e destruir. Satanás, desde quando começou a caminhar sobre a terra, ele tem roubado, roubado, roubado. A primeira coisa que ele rouba é a vida do homem, levando o homem a pecar. Então ele roubou a santidade, a inocência, o espaço do ser humano. Ele o induziu sim também ao pecado. E ali começou, matando Caim que mata Abel. Começaram as destruições e por aí vai. Quando ele foi expulso do céu, ele desceu sobre a terra. E é tão certo que ele atualmente está no meio dos homens, que ele levou a Jesus no deserto e o ofereceu todos os reinos deste mundo, caso ele se prostrasse e o adorasse. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo que Satanás está preso. Tem uma linha aí cristã, que se diz cristã, dizer que Satanás está preso no abismo. E que ele vai ser liberto depois dos 1000 anos, porque a Bíblia fala assim, isso é erro de interpretação. Satanás, ele está solto desde o jardim do Éden. E a coisa é tão real que ele mesmo leva Jesus num alto monte e seduz a Jesus. Fala para ele, olha, esses são todos os reinos da terra. E eu te darei esses reinos caso você se proste e me adore. A Jesus. E olha para vocês ver a coisa como é pesada, meus irmãos. Eu quero levar vocês hoje a pensar numa coisa muito séria. A loucura e a ousadia de Satanás é tão extrema, que ele tenta matar a Jesus ainda quando era bebê. Fazendo com que, não sei se foi governador, rei, eu não consigo dizer aqui agora, matasse todos os primogênitos. Vocês lembram? Quando, acho que foi um governador, não me lembro o nome, manda matar todos os primogênitos, se eu não me engano, de Israel, ali onde ele estava, porque ele teve medo da profecia desse primogênito, né? Ser um rei, um sucessor e tirar ele do poder. Então ele manda matar todos os primogênitos. É ali que Maria e José fogem com Jesus para onde? Para o Egito. Se eu não me engano, levaram Jesus para o Egito, né? Aí ficaram ali um tempo, depois voltaram, e quando Jesus já estava grande para registrar Jesus e tal, tinha passado aquela fase. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Então vocês veem que Satanás, ele é tão louco, tão obstinado pela sua sede de ser como Deus, que antes disso ele sempre tentou matar a geração de Jesus. Ele tentou matar Davi, ele tentou matar os reis que precediam a Jesus, né? Ele tentou exterminar com o povo de Israel. O povo de Israel também pecou, mas uma mão lava a outra, então no final a vontade era matar, roubar e destruir sempre. Não consegue, vem Jesus, nasce, aí vem aquele lá, tenta matar os primogênitos, tudo para tentar chegar até Jesus, porque não sabia quem era, então para resolver o problema mata todo mundo, não consegue, Jesus é levado para um outro local, depois Jesus volta, e aí ele vê na cruz, né? Satanás, acho que ali na cruz ele vence a Jesus, porque morre, mas aí Jesus ressuscita ao 3º dia. Então Satanás tentou matar o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que no início era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, justo? E o Verbo se fez carne, Jesus. Amém? Então, meus amados, olha, não conseguindo matar o próprio Deus encarnado entre os homens, anos mais tarde, teve a ousadia de comprar, né? Tentar comprar, na realidade, o ego de Jesus, oferecendo a ele todos os reinos da terra, caso o próprio se prostrasse aos seus pés. E ele não consegue também. Então ele tenta matar Jesus, ele não conseguiu, aí ele espera Jesus crescer quando já era homem, Jesus no deserto, ele tenta tentar Jesus 3 vezes. No final ele tenta oferecer tudo que ele tem, como se diz, né? Já que eu sou o rei desse mundo, príncipe, aliás, desculpa, eu sou o príncipe desse mundo, eu vou oferecer todo mundo para Jesus, caso ele simplesmente se proste aos meus pés. Então olha só, agora se Satanás basicamente
quis e tentou ser como Deus. Tentou matar Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus Filho. Achou que poderia fazer Jesus se prostrar aos seus pés? Imagina, meus irmãos, o quão mal ele tem feito aos homens. Imagine o quão mal Satanás tem feito aos homens. Mais uma vez eu repito, nós, homens, somos a imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas, mas também nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício da cruz. Então, quando Satanás ele olha para um filho de Deus, nascido de novo, lavado com o sangue de Cristo, com o Espírito Santo que habita dentro dele, vocês não têm ideia do quanto que ele nos odeia. Ele já nos odeia sem ser filho de Deus. Porque Deus ele chama o ser humano, sem ter nascido de novo, como filho do homem. Você vê ele o tempo todo falando, filho do homem, vai e diz isso ao povo, filho do homem, filho do homem, filho do homem, porque filho do homem e da mulher. Mas quando você nasce de novo, já lá no Novo Testamento, Jesus nos chama de irmãos. Jesus nos chama de irmãos. Diz que nós fazemos parte do mesmo corpo, nós somos corpo de Cristo. E diz que Deus é o nosso Pai. Então, aos poucos, nós, os santos de Deus, temos descoberto quanto Satanás deteriorou todas as coisas, onde se confirmam duas coisas. Este mundo jaz no maligno, e Satanás, desde que colocou os pés na terra, tem roubado, matado e destruído. Ana, mas eu vivo aqui na minha cidade, eu tô bem, eu posso sair, eu posso passear, eu não tenho dívida, meus filhos estão bonitos, estão crescendo bem, nós estamos bem e não sei o quê. Eu não sei hoje, meus amados, quantas famílias podem dizer isso. Somos uma família 100% saudável. Meus filhos estão crescendo bem, ninguém está adoecendo na nossa casa, tudo vai bem, a comida é boa, a água é boa, o ar é bom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, sinceramente, aonde eu vou, com quem eu falo, todo mundo reclama. Então, meus amados, olha só. Satanás, desde que colocou os pés na terra, tem roubado, matado e destruído. Matado através de muitos, mas que guerras, doenças e fome. Na África sempre teve fome, então o povo lá vive morrendo. Desde que eu nasci, eu escuto dizer que na África se morre de fome. No Nordeste tem muita seca. Não sei aonde, lá pro lado do Iraque, para esses países do Oriente Médio, sempre teve guerra. Aí a gente escutou falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A gente escutou sobre a Revolução Industrial, principalmente nos Estados Unidos. Aí foi o boom. Aí a gente pensa que foi tudo positivo, porque aí veio o fogão, veio a televisão, veio o rádio, veio o micro-ondas, veio o ferro de passar roupa elétrico, vieram os primeiros carros. Mas a gente não leva em consideração que esse boom industrial foi o período em que a Terra começou a ser completamente arrasada pela poluição. Nunca houve um tempo em que se jogou na atmosfera terrestre tanto dióxido de carbono, tanto veneno, e daquele momento para frente nunca mais parou. Então as guerras vieram, as doenças vieram, a fome veio. Porém, meus amados, você que está aí me ouvindo pode achar que vive em um país livre e sem guerra. Moro num país tropical. Não é assim que a gente canta? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Ei. Aqui na Itália todo ano eles cantam essa música. Todo aniversário que tem eles cantam essa música. Todo casamento que tem eles colocam essa música. É uma coisa que você não aguenta mais ouvir. Virou hino italiano. E eles não moram no país tropical. Mas é o que a gente fala, né? O país do futebol, o país do carnaval, o país da cerveja, o país da praia, o país da mulher bonita, o país da natureza vasta. A gente tem orgulho. Quando vieram filmes, né? Por exemplo, aquele filme lá, Rio, né? Que mostra os papagaios lá, aquela coisa linda. Nós temos uma fauna, uma flora, nós temos a Amazônia, nós temos isso, o maior rio do mundo, né, o mais extenso, o rio Amazonas, e a gente tem Minas Gerais, que é tudo montanha, temos águas termais, temos o sul do Brasil, que é maravilhoso,
E ali o brasileiro é orgulhoso, né? Eu aqui na Itália até hoje tenho muito orgulho do Brasil. Não vou dizer que não tenho. Eu tenho muito orgulho do país em que eu nasci. Eu gosto de dizer que no sul pode cair neve, que tem o Nordeste, que tem praias maravilhosas com barreira coralina, né? E etc. Porém, meus amados, você pode achar que vive em um país livre e sem guerra. Mas quem te contou essa mentira? Não. Sim. Quem é que te contou essa mentira? Meus amados, todas, sem nenhuma exceção, todas as coisas ao nosso redor estão projetadas minuciosamente para nos matar, para nos roubar, para nos destruir. Ana, o que você está dizendo, Ana? Eu estou bem, minha família está bem, meus filhos estão bem. Será? Será? Meus amados, a gente começa aí conversando muito por alto sobre o discurso do quê? Do aborto, que principalmente nesse período em que nós vivemos, está sendo discutido a níveis espaciais. O aborto. Aí você vê hoje a Globo fazendo propaganda para a mulher abortar. Dizendo, se a mulher foi estrupada, por que ela tem que ter a criança? Se ela foi violentada. Não é que é culpa dela, ela não queria ter aquele filho, por que ela tem que ter? Se foi diagnosticado que o bebê da mulher, ele é doente, tem uma doença degenerativa muito rebentada, por que ela tem que crescer com esse peso nas costas e dar tanto sofrimento para um ser humano? É mais fácil ela dar cabo da vida dessa pessoa antes que ela nasça e viva doente toda a eternidade, toda a vida, todo o tempo. A gente está vendo essas coisas por aí. Campanha pró-aborto. Ok. Então isso aí já é o quê, meus amados? É uma guerra. Já é uma guerra. Já é incitando mulheres e homens a serem assassinos. Com a conversa bonita de que, eu não tenho culpa. Eu não quis esse bebê. Foi um acidente. Eu fui violentada por um grupo de 10, 15 homens e eu engravidei de um deles. Por que eu tenho que ter esse trauma? Quer dizer, Satanás ele gera violência, mas ele gera também a promiscuidade, porque se a gente para analisar muitas mulheres que são moças, muito jovens também, que têm engravidado, muitas têm sido abusadas, muitas têm sido violentadas, muitas delas estão no mundo aí com a saia curta, com o peito de fora, com batom vermelho na boca. Quantas? Olha, uma coisa absurda, dando uma pausa aqui no discurso do aborto. Eu vi um vídeo que tá rodando aí pelo Facebook, um rapaz, ele faz tipo um documentário tentando alertar sobre tantos assuntos. E ele falou, olha, quanto que as suas filhas estão correndo perigo. Olha o nível da falta de medo mesmo, da falta de temor das pessoas. O rapaz, o que ele fez? Muito bonitão mesmo. Ele procura as famílias, tá? Ele procura as famílias que têm filhas moças de 14, 13 anos nos Estados Unidos. Ele procurou algumas famílias. Ele descobriu, né? Ele começa a conversar com essas moças pelo Facebook. Aí mostrou, ele conversando com as mocinhas pelo Facebook, mostra a foto dele, aí mostra a foto dela, aí começa a conversar com elas e marca um encontro. Quando ele marca um encontro com essa moça, o que ele faz? Ele contacta o pai e a mãe e fala, olha, tá acontecendo isso, eu quero mostrar para vocês como que a filha de vocês está correndo perigo. Aí teve um caso, meus irmãos, vários casos, mas um dos casos foi o pior deles, que eu achei, eu chorava muito quando eu vi, porque a gente se sensibiliza ao nível que está a cabeça da juventude. A menina tinha, não sei se 13 ou 14 anos, eu tenho uma dúvida. Esse rapaz, o que ele faz? Ele marca um encontro com essa menina, não vou chamar de moça, tinha 13, 14 anos, marca um encontro com essa menina. Aí ela vira e fala assim, olha, meu pai e minha mãe, hoje à noite, eles vão sair. Eles têm coisa com os amigos deles. Então, eu vou fazer o seguinte, na hora que eles saírem, eu te dou um toquinho no celular, alguma coisa assim, te aviso que eles saíram e você vem, então a gente se encontra. O rapaz, ok, beleza. Meus irmãos, aí o pai e a mãe saem, só que eles não saem para ir com os amigos, porque foi tudo já organizado. Eles saem para encontrar com esse rapaz. E esse rapaz, ele entrou num furgão branco, tipo um camburão mesmo, todo fechado. O pai e a mãe entram dentro desse furgão
sentam nos bancos de trás, o rapaz sentou no banco da frente, e a mãe da menina ficava assim, não, ela não vai sair de casa, ela não vai sair de casa, e o pai também, sabe, não vai sair de casa, ela é minha filha, me obedece, ela é séria. O rapaz falou, esperemos que ela não saia, senhores, esperemos que ela não saia. Aí para na porta da casa da moça, a rua toda escura, mostrou isso no vídeo, a rua toda escura. Aí ele para, né, acendeu a luzinha assim no furgão, né, para ela ver que ele estava ali dentro, sentado. A menina sai, aí mostra naquele momento ela saindo com o telefone na mão. O pai e a mãe se seguraram, mas se seguraram para não se manifestar. Ela estava, meus irmãos, com o umbigo de fora, colocou uma roupa bem apertadinha, cabelo longo, liso, muito linda a moça, uma boneca, toda insinuada, sabe, com a barriga toda de fora, quadril de fora, as costas de fora, botou uma mini blusa, uma calça bem apertadinha, não lembro se foi calça ou alguma coisa com as pernas de fora, não lembro, mas foi bem insinuante, estava pronta para se oferecer. A menina não pensou 2 vezes, meus irmãos, em entrar dentro do furgão. E na hora que ela entra, fecha a porta, o cara segura no braço dela. E a mãe e o pai dela tinham colocado um capuz preto para fazer de conta que eram 2 maníacos, né? Eles colocaram o capuz preto. O cara segura o braço dela. Ela começa a gritar. Aí o pai e a mãe vêm em cima dela também. Quando ela olha aqueles 2 com capuz preto, ela, né? Ali ela desesperou. Aí, quando eles viram que o coração dela tá quase parando, eles tiraram o capuz, começaram a xingar ela, chamando a atenção dela. Por que você fez isso? Sabe que podia ser gente aqui maldosa, que ia te violentar, ia te estrupar, ia te matar, ia acabar com sua vida. E aí foi, né, aquela história, o rapaz, olhando para ela, falou, como é que você entra num carro com uma pessoa desconhecida que você nunca viu na sua vida? E não sei o que, e ela chorava. Aí depois o pai abraçou ela forte, falou que amava ela muito e pediu, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. E isso foi vários quadros. Então, o rapaz depois dá uma estatística, que nos Estados Unidos, todos os anos, quantas moças, quantas meninas e até rapazes têm desaparecido por causa disso. Então, vê no meio desse caso, moças, meninas que engravidam. Aí vem, vamos abortar, porque você foi violentada. Mas ninguém para analisar que a própria pessoa também se deu. É claro, tem os casos em que tem pessoas que não fizeram nada, não procuraram e foram abusadas. A gente sabe disso. A gente sabe que tem meninas hoje sendo violentadas pelo próprio pai dentro de casa. E elas não têm para onde correr, elas não têm como se defender. Aqui eu não gosto nem de entrar nesse assunto que me vem de chorar, porque realmente é uma coisa que eu não consigo pensar. Eu tenho criança em casa, só de pensar em um mal acontecendo a um filho meu, eu já começo. Então, meus irmãos, a gente sabe, basicamente, mas o mundo está com uma base de violência e de loucura tão grande, de perversão tão grande, que tem se gerado esses problemas. Aí vem Satanás bonitinho com as campanhas de televisão, incentivando esse povo, depois que passou por tal situação, de abortar a criança. Então, isso é uma guerra. Vai dizer que não. Isso é uma guerra. Ana, mas isso não aconteceu na minha família. Ana, eu sou um rapaz solteiro, eu não tenho ninguém morando comigo, eu não sou casada, eu moro sozinho, eu tô bem, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que tem a Bíblia, eu tô bacana. Ou então a mulher fala, eu sou uma moça solteira, eu tô bem. Ou então eu sou até casada, meu marido também é cristão e não sei o quê. A gente tem uma família com crianças pequenas ainda, não estamos passando esses problemas. Então, eu acho que eu não tô em guerra, não. Eu acho que eu não tô em guerra, não. Aí eu entro com o segundo round de Satanás, porque é uma mentira que nós não estamos em guerra. Nós temos o aborto uma das causas, nesses países em que tudo parece que está bem. O segundo é as doenças induzidas. Ontem eu estava escutando, e eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi. Meus amados, prestem atenção na bomba. Prestem atenção na bomba que tem acontecido. Todas doenças induzidas. É o caso, por exemplo, da chamada regra de 3. Tem uma regrinha aí que eu ouvi no vídeo de um dos médicos que eu tenho acompanhado, regra de 3, tá? Deixa eu só controlar uma coisa aqui.
Essa regra de três, onde os senhores do mundo, as famílias ricas, os Illuminati, chama como você quiser, eles orquestram uma mentira sobre, por exemplo, determinado alimento. Então, eles escolhem um alimento que é saudável e criam uma mentira, um mito em cima daquilo, dizendo que ele faz mal para a saúde. E, enfim, basicamente chegamos a um ponto em que estamos a um passo de morrer de fome com as geladeiras cheias. Olha só, esse negócio do mito aí. Teve um exemplo do ovo, que eu ouvi o médico falando. O médico falou o seguinte, ele falou assim, meus irmãos, pessoal, vocês lembram das suas avós, dos seus avós, dos velhinhos, quando você era criança? Você tinha um avô, uma avó de 90 anos, 80 anos. Algum deles usava óculos. Você lembra do pessoal idoso do passado que usava óculos? E ali você começa a pensar, você fala, gente, realmente, eu, por exemplo, eu nunca vi minha bisavó que morreu com 84 anos, nunca usou óculos e lia. Ela enfiava a linha dentro da agulha, sem problema. Ela tecia, ela fazia. Aí ele fala, por quê, meus queridos? Esse povo comia ovo. Esse povo comia ovo todo dia. Quando eles queriam, comia ovo de galinha caipira. E comia ovo. Nunca morreram do coração, nunca tiveram colesterol alto. E a maioria deles nunca usou um óculos. E aí ele começa a falar que na gema do ovo tem uma substância que ela até cura, dependendo do quanto que a pessoa absorve, come, ingere essa substância, até cura catarata, certos problemas, prevê, né, traz muita saúde para a visão. Aí ele disse, imagina, a regrinha de 3 funciona assim, imagina que a indústria dos Illuminatis, né, eles querem vender óculos. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma campanha contra o ovo na televisão, falando que o ovo aumenta o colesterol, que o ovo mata, que o ovo entope as veias do coração. A população desesperada, acreditando que aquilo ali é científico, não compra mais ovo, não come ovo. Aí, o que acontece? Começam com o tempo vir os problemas de vista. Começa a vir os problemas. É claro que é uma coisa feita a longo tempo, mas acontece. Aí o que acontece? A indústria oftalmológica começa a vender óculos, começa a vender remédio, os médicos oftalmologistas começam a ter pacientes. E ali ganha a indústria farmacêutica, ganha os doutores do setor e o povo, que acontece? Cai doente. E o ovo, que era saúde, virou o inimigo do coração, campeão em colesterol. Aí ele até fala, é claro, se você frita o ovo com gordura, é claro que vai aumentar o colesterol, mas não por causa do ovo, da gordura que você colocou o óleo no ovo, mas não pelo ovo em si. Então ele chama isso de regra de 3. E pensando em tanta coisa sobre essa chamada regrinha de 3, a gente vai chegando em tantas coisas. Então, meu amado, nós não estamos em guerra. Vamos continuar aqui porque eu fiz muitas anotações e eu quero trabalhar em cima delas. Enfim, basicamente chegamos a um ponto em que estamos a um passo de morrer de fome, com a geladeira cheia. Meus irmãos, é a realidade, a gente está morrendo de fome com a geladeira cheia. Eu peguei essa anemia com a geladeira cheia, com o armário cheio. Eu não faço uma foto e mando para os irmãos. Aliás, se quiser depois até faço. Eu tenho uma despensa aqui que eu devo ter mais ou menos uns 20 pacotes de macarrão fechado. Por causa da doação que me passaram aqui um bocado. A cunhada minha pega doação do governo e me dá, me enche de coisa aqui. E eu comendo isso, tava morrendo de fome. Não com o estômago vazio, o estômago estava sempre empanturrado. Mas a pergunta é, do que estava empanturrado? Então nós estamos morrendo de fome, igual o pessoal lá da África, com a geladeira cheia. A gente bebe uma água suja, cheia de metais pesados. A gente come produto industrializado como louco. É mais fácil fazer no micro-ondas, é mais fácil comprar pronto no supermercado. Tanto tem a verdura, tá lá na foto, o importante é que tem verdura. Tô comendo peixes que têm vindo do Oceano Pacífico, lá para o lado norte, onde a usina de Fukushima, quando explodiu, tem jogado muitos e muitos quilos, toneladas de material radioativo nas águas, e os peixes estão morrendo
e eles estão pescando e vendendo do mesmo jeito. E aí você faz um básico de cálculo, você chega à conclusão do quanto que a geração na qual nós nos encontramos está doente. O câncer virou uma epidemia, meus irmãos. Nós sempre conhecemos alguém que está com câncer, antes não. Antes você conhecia alguém que estava com câncer, hoje você conhece. Às vezes dentro da sua própria casa, às vezes do outro lado da rua, onde você mora, o vizinho está com câncer. Eu aqui esse ano já morreu um de câncer que eu conhecia, tem outro do outro lado da rua que está com câncer. Aqui no ano. Fora um outro que morreu também com câncer, 3, 4 que eu conheci, que eu tive contato com essas pessoas, tudo com câncer, tudo epidemia de câncer. O Alzheimer, doenças que a gente nunca ouviu falar na vida, agora virou epidemia, virou moda, aquela tem Alzheimer, aquele tem câncer, aquele tem AIDS, tem isso, tem aquilo. E a geladeira tá cheia. São os transgênicos e por aí vai. Aí você pula ainda para um outro sistema de guerra de Satanás, que é todo o sistema de saúde que está o quê? Corrompido. Meu irmão, você acha que é justo uma pessoa de 60 anos pagar um valor exorbitante, estrelar para o plano de saúde? Pessoas de 60 anos, aparentemente até saudáveis, aí com 59 anos pagava, eu não sei quanto que são os custos dos planos de saúde do Brasil, mas justo um exemplo para chutar mesmo aqui. Às vezes a pessoa com 59 anos pagava R$350 por mês. Aí virou o reloginho, ela fez 60. Opa, agora você tem que pagar 700. 750 para ser preciso. É onde a pessoa cai. Como? Eu tenho anos que eu faço esse plano de saúde, eu sempre faço controle, tenho um histórico dizendo que eu tenho uma saúde de leão. Agora porque eu passei de 59 para 60, o valor mais do que dobrou, quase triplicou. É, senhor, é porque a gente tem que correr o risco, a gente não pode, porque tudo custa caro. Mas eu faço uma pergunta para o irmão que está aí do outro lado. Imagina um aparelho qualquer aí, médico, um ultrassom, esses aparelhos aí, tem aquele troço lá que faz a ressonância magnética e tal. Tá pago. O hospital já comprou e já pagou, que sabe quantas vezes um aparelho, por exemplo, de ressonância magnética? Então, o que é que custa tanto para fazer um exame de ressonância magnética numa pessoa? Não, mas isso aqui é um aparelho especial, que tudo que está nele é caro, a manutenção é muito cara, e não sei o que se quebra, custa muito, não sei o que. Gente, é uma máquina. É uma máquina como uma máquina de uma fábrica, como uma esteira que leva tantos produtos ali em produção em massa de uma fábrica. Por que um médico tem que receber um valor estrelar? Médicos que recebem 10, 15 mil reais por mês ou até mais. Por que uma consulta médica de 5 minutos tem que ser 200, 300 reais? E por que o sistema de saúde público está abarrotado? E às vezes o hospital da sua cidade, você que mora na cidade não pode ir no hospital porque ele já está sobrecarregado de gente que vem do interior, porque no interior não tem uma estrutura. Por quê? Se as faculdades de medicina estão abarrotadas de médicos. Mas até para entrar para uma faculdade de medicina o cara tem que pagar valores alucinantes, estudar 10 anos no mínimo, quase que morrer em cima dos livros. Por que fazer parecer tão impossível, quase que difícil, todo esse sistema? Por quê? Por quê? Aí você vai no hospital público, tem falta de higiene, tem falta de estrutura, tem falta de medicamento, tem falta de pessoal qualificado e os qualificados não estão dando conta de tanto que está sobrecarregado. O povo está doente, não se educa, não aprende, não procura a manter a saúde. Quer dizer, meus irmãos, é um caos. E você diz que não está em guerra. Não, mas eu pago o plano de saúde, eu não tenho problema financeiro, eles podem aumentar o plano quanto que eles quiser, que eu vou lá numa boa, eu vou no melhor hospital da minha cidade, eu tenho o melhor plano de cobertura. Você tem. Mas isso não garante que é o suficiente para dizer que a sua cidade não está em guerra. Seria egoísmo da sua parte. E mesmo que você se ache numa situação de segurança,
A sua geladeira, o seu armário está cheio de veneno. E quantas vezes o seu próprio médico tem te receitado veneno? Tem te dado antibiótico para curar. Às vezes uma tossinha já te dá um antibiótico. Os médicos, eles não estão formados como médicos de verdade. Mas eles cresceram na cultura dos Illuminatis. São pessoas preparadas para vender remédio e não para curar o paciente. Aí você pula para um outro arsenal aí de Satanás de guerra pesada para matar, roubar e destruir a população através do quê? Da mídia. Toda a mídia em todo o planeta Terra, ela está corrompida, nos ensinando a comer mal, né? Que é, por exemplo, o caso dos empanados, a febre dos cereais, ensinando as nossas crianças a comerem toda sorte de doce, chocolate, Coca-Cola, sorvete, porcaria de tudo quanto é jeito, coisa saturada. Ensinando moda, ditando regra, pegando uma menina de 3 anos, vendendo uma bonequinha que já se maqueia, que pinta a unha com a saia curta, mostrando a polpa da bunda, e a menina fica achando bonitinho, quer ficar igual a bonequinha. Tem essas bonecas aí que são zumbis, que todo mundo já tem visto por aí nas lojas, tem a linha. Aí o pai e a mãe acham bonitinho, compra para a filha a boneca verde, a boneca roxa, com caixão, como caixa. A caminha da boneca é um caixão. Isso tudo vem da mídia. A mídia rebentando com os adolescentes através das músicas, das modas, das séries de TV, dos telefilmes, seriados. As novelas, que a gente nem fala mais, as novelas. Os jornais. A Itália, o jornal da Itália é tão nojento, tão podre, tão pobre, que eu já nem ligo mais. Pra vocês terem ideia, fica do dia inteirinho, desde de manhã até de noite, falando a mesma notícia, o dia inteirinho. Aí você vem no outro dia, liga a televisão do telejornal, pensando que mudou a notícia, eles continuam com a mesma notícia. Aquela coisa fechada que eu sei que presta atenção, você fala, gente, isso aqui é manipulação de massa, porque é sempre o mesmo assunto. Aqui na Itália tá falando de política todo dia, aí eles falam, que você assiste, você não entende nada, e quando você assusta, você perde 20, 15 minutos, meia hora, na frente da televisão, absorvendo nada e gastando corrente elétrica, porque no final do mês você ainda tem que pagar para ver besteira, para quem paga. Enfim, irmãos, enfim, temos fitado os nossos olhos ao ISIS, porque isso é a guerra na nossa cabeça. É o Oriente Médio, crise econômica em vários países, políticos corruptos, igrejas apostatadas, movimentos gays, paradas de Satanás, que vai ter agora aí no Brasil parada, vai ter a desfilada Satanás, né? Desfiladas gays aí no meio das ruas. Enfim, meus amados, afrontas sem fim. A lista não acaba. Aí nós viramos e vivemos também na ironia, porque é uma ironia, porque no final virou uma piada viver no mundo dos cataclismas. Muitos criados por quem? Pelos homens. Através do que, meus amados? Da harpe. A gente hoje está vivendo um momento de terremotos, de tsunamis, de várias coisas estranhas acontecendo no céu, sinais no céu, que nunca aconteceu. Quando eu era menina, eu olhava para o céu, eu via nuvem normal, nuvem branca. Quando estava para chover, ela ficava meio acinzentada, basta. Sempre aquelas formas que elas tinham e basta. Hoje você olha para o céu, tem nuvem na forma de disco voador, tem nuvem colorida, tem nuvem estranha que parece uma tsunami, tem um monte de coisa esquisita aparecendo pelo céu afora, luzinha daqui, luzinha dali. Aí vem a ciência e chama de clima do terceiro tipo, que agora a Discovery Channel e a National Geographic criaram essa série chamada Clima do Terceiro Tipo. Aqui na Itália está passando, chama Clima del Terzo Tipo. Que eles pegam esses fenômenos, como esses buracos aparecendo pelo mundo inteiro, né? Esse tsunami de gelo que está aparecendo, aconteceu lá na Rússia. Aí eles pegam fenômenos no céu e há uma explicação para tudo. Não sei se vocês lembram aí do vulcão no Chile que explodiu agora alguns meses atrás, deu muitos trovões enquanto ele entrou em erupção. Já acharam explicação.
É claro, científica. Tudo tem explicação científica. Mas ninguém fala, isso são sinais da Bíblia. Isso é bíblico. Isso é prova de que existe um Deus que diz que nos últimos dias haveria sinais no céu. Não interessa, meu irmão, se é sinal feito pelo homem ou sinal feito por Deus, são sempre sinais no céu. Aí quando você acha que a nuvem lá, em forma de tsunami, não é um sinal abastante, aí Deus vai e bota um eclipse lunar ou um eclipse solar. O homem não tem efeito sobre o sol. O homem não tem poder sobre a lua. Por mais que ele diga que tenha, não tem. Mas é sempre sinais no céu. E aí o homem tem criado aí os seus aparatos, como a harp, que são aquele conjunto de antenas que liberam sinais, ondas, frequências na atmosfera, mudando tudo. Eu não entendo a fundo, eu não tenho estudado a fundo ou pesquisado, mas eu tenho uma ideia do que é. E eu sei que essa chamada harp, ela está influenciando no clima do planeta inteiro. Aí eles falam que é o aquecimento global, é a ciência, é a mentireba, vamos chamar assim, entrando todo dia. E é ironia. E as mentiras que nunca se acabam, é mentira atrás de mentira. Se você começa a pesquisar qualquer assunto, você vai chegar na mentira dele. Quando a gente crê em algo, aí vem Deus e nos mostra mais uma ilusão em meio à nossa sabedoria. Muitos acreditam que o homem veio do macaco. Muitos acreditam que a Terra é esférica. Não sei se é, sinceramente, não sei se é esférica, se é plana, não é o caso. Mas que o homem veio do macaco, eu não acredito. Eu não creio. Você pode me bater, você pode trazer fotos, você pode falar o que você quiser, eu não acredito. Teoria de Big Bang, agora eles têm mostrado o Sol de todo jeito, fotografia do Sol, explosão solar. Chegou num ponto que eu já não acredito em mais nada. Até pouco tempo atrás eu ainda acompanhava tanto assunto que está por aí, mas hoje chegou num momento que eu já não acompanho, porque e se é mentira? E se é mentira? Volto num exemplo. Vamos imaginar, a Bíblia nos dá respaldo para que a Terra é plana. Inclusive agora eu li aqui, no início era um abismo, o abismo era sem forma, aí Deus fez haja luz, e separou as águas e levantou as terras. Então tudo indica que não é uma coisa redonda. Quando Satanás leva Jesus no monte mais alto e mostra para ele todos os reinos do mundo, se a terra fosse redonda como uma bola, como Jesus veria no Polo Sul, se ele está lá no Polo Norte de alguma região da terra? Tem que ser uma planura, uma planície para se ver tudo. Mas deixa isso quieto. Então, vamos imaginar que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, como se diz, e que o Sol está mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. E que o homem, então, com a NASA, gerou uma bagunça, uma mentira, mente sobre o próprio planeta. Que garantia eu tenho que eles não mentem do Sol? Que tudo isso, todas essas fotografias, todo esse assunto que está vindo aí, não é uma mentira? Não sei. Chegou num ponto que a gente não tem mais em quem confiar, meus irmãos, a não ser na palavra de Deus que vem guiada pelo Espírito Santo. Não adianta. Não podemos confiar em mais nada. Mídia, governo, médicos, engenheiros, funcionários públicos, mas também já não podemos confiar mais nem mesmo nos nossos entes queridos, parentes e amigos. Antes de ontem eu fui no aniversário, levei meus filhos, tinha 2 aniversários. No primeiro aniversário que eu fui, passei rapidinho, coisa de parente, fui lá, cumprimentei e tal. Na hora que eu fui saindo, a parente vira pra mim e fala assim: divertir-te, vai divertir, rindo, com um sorriso maravilhoso no rosto, assim, tão sincero, que eu até ri, falei, obrigada, saí. No dia seguinte, uma tia conta que essa mesma pessoa já começou a falar mal. Eles podiam tanto ter ficado aqui, né, mas sempre com maldade, sempre com veneno, sempre tirando um jeito dos pais dela brigarem comigo, jogando veneno na cabeça deles. Então, em quem que você confia? Em quem que você confia, meu irmão? É claro, eu tenho quem que eu posso confiar. Mas ainda assim, com quem que você pode contar? Até que ponto, meus irmãos? Irmãos, com tudo isso, uma simples e lógica pergunta a se fazer é: você realmente acha que Jesus ainda vai demorar? Você que está aí me ouvindo, ainda acha que Jesus vai demorar? Lembre-se daquela passagem que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Eu aprendi, eu acredito, uma coisa sobre a Bíblia.
A Bíblia é uma palavra viva. A Bíblia é palavra viva. Quando você vai sobre esse texto aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 22, dá a entender que está relacionado com a grande tribulação por causa do sofrimento que lá cita, que nunca houve e nunca mais haverá tamanho sofrimento como foi naqueles dias. E é onde Jesus ele explica todos os sinais do final dos tempos. Mas eu aprendi pela fé, pela leitura de tantos livros na Bíblia, que várias vezes a destruição ele é anunciada, o juízo é anunciado. E quantas vezes no passado Deus trouxe juízo sobre um povo? Exemplo é Sodoma e Gomorra, exemplo foi o dilúvio, exemplo foi os 40 anos no deserto, que Deus exterminou com toda a primeira geração e a segunda, mais ou menos, os jovens, as crianças é que entraram na terra prometida. Aí você vê Deus trazendo uma série de mandamentos, ordenanças para Moisés, os 10 mandamentos e todas as demais ordenanças. Aí você vê lá em Levítico uma escola de vida de Deus para o povo judeu no deserto. Exemplo para a terra prometida, conquistam e tal, passa, pedem um rei, Deus se chateia, manda Saul, aí Saul faz uma bagunça, mas Deus amoroso vai e levanta o rei Davi segundo o seu coração. Davi conquista tudo, mata todos os seus inimigos e tem ali os seus anos de guerra, mas termina nos anos de paz. Aí abençoa o povo glorificando a Deus, porque Davi a Deus nunca traiu a Deus. Deus traiu, pecou. Davi pecou com Betseba, mas ele pecou por ele, não por Deus. Mas ainda assim, ele sempre deixou a vontade de Deus prevalecer na vida dele, sempre levou o povo a obedecer e a temer a Deus. Aí vem Salomão, que no início foi bênção, depois também virou, destrambelhou de vez, começou a apelar para as idolatrias, para suas tantas esposas. E depois vieram os outros reis de Israel. E aí você vê juízo, bênção, juízo, bênção, juízo, bênção. Nos vídeos passados todos a gente tem conversado muito sobre Jeremias, sobre Isaías, sobre Ezequiel. Vocês veem isso claramente. Tempos de altos e baixos, altos e baixos. E agora você tem visto um mundo em meio ao caos. É isso que a gente está vendo. Um mundo em meio ao caos. E juízo, todo dia, juízo por todos os lados, não tem jeito. Juízo por todos os lados. Então como é que a gente pode achar, meu irmão, minha irmã, que a gente não está em guerra? Qual é essa conversa? Quem é que te contou isso? Onde é que você bebeu essa água suja? Infelizmente, meus amados, infelizmente, o mundo jaz no maligno. A indústria está arrebentando com o povo, a mídia está arrebentando com o povo, os senhores do mundo estão arrebentando com o povo. E hoje eu quero dizer para vocês um texto que está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. E eu quero ler com vocês do versículo 15 até o versículo 19, sim, eu vou ver essa parte aqui, a parte do meio interessa, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e também para destruires os que destroem a terra.
Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Eu comecei essa palavra de hoje dizendo o seguinte, meus irmãos: existe um Deus e Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor e dono de toda a terra. Quando ele criou os céus e a terra, tudo o que fez era bom. Porém veio Satanás para roubar, matar e destruir. Veio o homem do pecado. Mas Deus fala, no final de tudo isso, que o reino do mundo se tornará de novo do Senhor e do seu Cristo. Porque nesse exato momento que eu converso com os irmãos, o reino do mundo literalmente jaz no maligno. Ele pertence, porque Deus o permitiu, a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Mas vai vir um dia, e esse dia está breve, que esse reino se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, de Deus Pai e de Deus Filho. E Deus Filho, Jesus Cristo, reinará pelos séculos dos séculos. E esses 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, se prostrarão, o rosto em terra, e vão adorar a Deus dizendo, graças te damos. Meus irmãos, para um ser dar graça a outro ser, é porque esse ser que está dando a graça está em paz e pode dar essa graça. Esses 24 anciões, eles serão gratos a Deus. Finalmente, toda essa bagunça, toda essa baderna, toda essa loucura acabará. Então, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, porque é e que eras, sempre foi o dono de tudo. Porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Jesus Cristo, quando ele veio à terra em forma de homem, ele nasceu numa manjedoura. Ele entrou sentado num burrinho, justo, não numa carruagem. Ele caminhou no meio do pobre, da prostituta, dos endemoniados. Ele caminhou no meio do povo, como o povo, vivia com o povo, comia com o povo, dormia com o povo. Ele nunca foi para um palácio nesse planeta. E quando ele caminhou na terra, ele doou a sua própria vida naquela cruz. Ele permitiu ser tocado e maltratado, pisado pelas nossas transgressões e crucificado. E ele permitiu que até a última gota do seu sangue caísse daquela cruz, para lavar até a última alma que Deus separou para ele, lavando-a e redimindo-a do seu pecado e dando a vida eterna. E Jesus, ele vai chegar um momento que ele passará a reinar como ele realmente é, na sua majestade. A sua majestade veio com ele, sim, quando ele veio na terra como homem, através da humildade, através do amor, mas ele era sem formosura, diz Isaías, que ele não tinha em si nenhuma formosura, nenhuma beleza. Jesus não tinha dinheiro para oferecer para o povo como se fosse a riqueza. Ele sustentou o povo com o pão e os peixinhos, pela bênção de Deus. Mas Jesus não fez ninguém enriquecer na terra quando ele veio. Jesus, ele curou os doentes, sarou os feridos, libertou os cativos, expulsou os demônios. Mas Jesus veio para trazer um ministério de amor. Jesus veio para pregar o perdão, para pregar o amor, para pregar a santificação, para trazer uma promessa e para mostrar, olha, eu sou Deus. Mas eu me fiz como vocês, homens. Eu sofri, eu passei necessidades como o homem passa, para mostrar para vocês que eu desci do meu santo trono de glória no céu para caminhar no meio do pecador. E me fiz maldito, né? Ele se fez pecador, ele se amaldiçoou naquela cruz.
para pagar os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que ele vai assumir o seu grande poder e vai reinar. E isso significa que a segunda vinda de Jesus na terra, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender, metade vai para um lado, metade para o outro, e grande glória será. A Bíblia diz que o anticristo vai morrer pelo sopro da boca do próprio Jesus, o sopro. O anticristo, meus irmãos, que vai ser o homem mais poderoso que pisou nessa terra, a nível do mal, a nível de poder, o ser supremo de Satanás. A Bíblia diz que Satanás vai dar todo o seu poder para o anticristo. Esse homem que vai gerar pânico, horror em muitos, que vai ter um poder, que vai ter um reino tão forte, reino de trevas, mas tão vitorioso, porque ele caminha vencendo como quem quer vencer. E todo o propósito do anticristo, dentro do tempo que Deus determinou, vai dar certo. Ele vai conseguir a perseguição, ele vai conseguir colocar a marca da besta na cabeça de muitos, ele vai ser muito adorado. Mas a Bíblia diz que Jesus vai matar ele com um sopro, da sua boca, e ele vai morrer. Ele vai ser lançado no inferno como homem. Depois a Bíblia diz que Jesus vai mandar um anjo, esse anjo, o anjo, não Jesus, o anjo, vai prender Satanás num abismo por 1000 anos. Depois ele vai ser liberto. E ele vai levantar uma rebelião no mundo inteiro. E eles vão marchar contra o monte do Senhor, que é lá em Jerusalém, onde Deus vai estabelecer o seu reino milenar. E a Bíblia diz que quando esse povo, incontável como a areia do mar, começar a subir as montanhas para chegar ali dentro da cidade prometida, a cidade santa, cairá fogo do céu. Cairá fogo do céu. Jesus não vai nem ter que levantar do trono para matar os seus inimigos, meus irmãos. Ele simplesmente vai ordenar e um fogo cairá do céu. Talvez nem isso, porque a Bíblia diz que o reino vai se tornar do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo. Amados, aleluia, porque assumistes o teu poder e passastes a reinar. Eu não vejo a hora de ver Jesus reinando nessa terra. Virou meu maior sonho, virou a minha maior aspiração. E o tempo determinado, tem um tempo. Por isso que existe a soberania de Deus. Existe um tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aleluia. A você que está aí me ouvindo, que você é o santo de Deus, a santa de Deus, você é aquele que teme o nome de Deus, o nome do Senhor. Tanto a nós, vocês, que somos os pequenos, como aqueles que são os grandes, como os profetas, como os apóstolos, como os patriarcas, receberão cada um seu galardão. E para fazer o que, meus irmãos? Para destruir os que destroem a terra. Então não se iluda achando que você não está no meio de fogo cruzado. Você vive num planeta que está em guerra constante contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos, contra a vida da sua esposa, contra a vida da sua família. E não existe nada que não esteja programado, projetado para te matar. A água que você bebe é venenosa, o ar que você respira é venenoso. A comida que você come é venenosa. A cama que você deita está errada, não está certa. Tem alguma coisa que te mata, que te adoece aos poucos. A televisão que você assiste é uma metralhadora todo o tempo disparando contra você, no seu cérebro, no seu inconsciente, na sua alma, no seu espírito. Talvez a igreja que você vai está sendo profanado engano todos os dias, porque são apóstatas. E por aí vai, meus irmãos. Mas a palavra de Deus tem uma promessa, que Deus vai destruir os que destroem a terra. Os Illuminatis, os senhores do mundo, os homens maus, chame como nós queremos chamar,
Deus os destruirá, Deus os aniquilará, Deus os julgará, Deus vai libertar esse mundo do cativeiro, da maldição em que ele vive. Então, meu querido, se abrirá o santuário de Deus, que se acha no céu, e se verá a arca da aliança no seu santuário. Aliança porque significa Deus tem uma aliança com seu povo. E essa aliança vai ser mostrada naquele dia. Com teus olhos você vai contemplar essa arca. E aí vai sobrevir relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma grande saraivada, porque Deus vai lavar essa bagunça. Deus vai lavar essa bagunça. A única coisa que eu te peço, minha querida e meu querido, mantenha-se firme no Senhor. Mantenha-se justo no Senhor. Procure ser uma pessoa cujo coração de Deus. Procure ser uma bênção. Amado, você que está aí me ouvindo, ontem nós estudamos Ezequiel capítulo 18, te recomendo ler de novo todo esse capítulo, mas eu só leio um pedacinho. Você que não contaminar a mulher do seu próximo, que não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, dê o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, né? Você não faz mal ao pobre, não receber usura de juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos. Amados, aleluia, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel, ou por que morrereis, ó povo do Senhor? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Nós estamos exatamente nesse momento em que Deus está trazendo à luz tantos mistérios. Deus está nos revelando tanta coisa que a gente pensava que era verdade, que era correta, que era justa. E Deus está mostrando para nós o perigo da mentira em que nós estamos no meio. Nós estamos vivendo nesse momento, meus irmãos. E eu peço a cada um de vocês para dar atenção e valor para tudo isso. Dá valor e comece a se arrepender. Eu poderia estar aqui falando muito mais coisa, mas eu creio que aquilo que Deus queria passar para cada um de nós no dia de hoje, nos advertindo que esse mundo realmente jaz no maligno, Deus já trouxe. E eu quero fechar com uma oração pedindo ao Espírito Santo que me guie nessas palavras, que abençoe a cada um dos irmãos, liberando o coração de cada um para ouvir essa oração. Senhor Deus e Pai, nessa manhã eu te agradeço como os 24 anciões renderão graças a ti, porque o Senhor tomará o reino deste mundo e passará a reinar, e fará justiça, e vai destruir aqueles que destroem a terra. Nessa manhã, meu amado, eu também te dou graças, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem revelado a verdade para o seu povo. O Senhor tem dado discernimento. O Senhor tem levantado o caído. O Senhor tem sido a força do oprimido, a esperança do justo. E eu te agradeço nessa manhã por esse presente, por esse bálsamo de palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe nas nossas casas. Vai de encontro em nome de Jesus à irmã e ao irmão que estão aqui comigo seguindo essa palavra. Meu Deus, revele para cada um de nós as coisas ocultas. Muitos de nós temos vivido no engano, comendo o que não presta, caminhando com pessoas que muitas das vezes a gente acha que elas nos querem bem. Enfim, meu Deus, encha-nos da tua graça, do teu amor, do teu poder. Senhor, cuida de cada um, meu Pai. Revela, Pai, as coisas ocultas, ó Deus. Mostra para cada um, Pai, aquilo que não presta, Pai.
Traz a realidade, Pai, a luz da Tua Escritura, Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Meu Deus, o Senhor é a nossa força. E realmente, Pai, quando eu digo que o Senhor é a nossa força, o Senhor realmente é a nossa força. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia da nossa vida, guarda cada um de nós, protege os nossos passos, protege os nossos caminhos, Pai. Nos direcione, Pai, a cada manhã. Tire de nós todo o peso, toda a tristeza e amargura e encha-nos, ó meu Deus, da Tua graça, que nós venhamos acolher a cada dia, Pai, o entendimento, Pai, o maná que vem do céu diretamente para as nossas vidas, em forma de entendimento, discernimento, de força e de vitórias espirituais nas regiões celestiais. E assim, meus irmãos, eu abençoo a cada um de vocês no santo, precioso e poderoso e glorioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.